Abramos as nossas Bíblias em Gálatas 2, ou melhor, 1, Gálatas 1, 13 a 17. Gálatas capítulo 1, versículo 13 a 17. Então diz assim a palavra do Senhor: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, meus irmãos, a Epístola aos Gálatas, era a epístola favorita de Martinho Lutero. Essa epístola, por que Paulo escreveu ela? Por que Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas? Bem, se você fizer uma leitura rápida, você vai perceber que existia um grande problema ali que as igrejas da Galácia estavam passando. Haviam pessoas que eram judaizantes, Judaizantes, ou seja, eram pessoas que eram judeus, que estavam pregando que os gentios precisavam se circuncidar e também praticar a Torá, praticar a lei de Moisés. Então, para que os gentios fossem justificados, era necessário não somente crer em Cristo, também tem que crer em Cristo, digamos assim, o que os judaizantes diziam. Eles precisam crer em Cristo, mas isso não é o todo. Crendo em Jesus, vocês só estão caminhando até a metade do trajeto. Vocês precisam complementar isso com a lei de Moisés. E Paulo, ele vê problema nisso, Para Paulo isso é bem problemático. Então, basicamente, é esse o problema que havia ali nas igrejas da Galácia. E Paulo, então, começa a sua epístola, como ele sempre começa, nas outras, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, Então, Paulo começa falando que ele é apóstolo, mas ele fala aqui algo bem importante dentro do contexto de Gálatas, que é defender o seu apostolado, que ele não foi chamado por homens, não foi homens que separaram Paulo, que escolheram Paulo para levar o evangelho, mas foi Jesus Cristo. Não foi por intermédio de homem algum, de ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou o Messias dentre os mortos. Então, Paulo ele continua aí, dizendo, no versículo 6, ele fala: olha, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão passando muito depressa da graça de Cristo para outro evangelho. Então, por que Paulo fala aqui de outro evangelho? Porque para ele, o que os judaizantes estavam ensinando é um evangelho completamente outro, completamente diferente do evangelho que Paulo anunciava, que ele pregava. Então ele diz: olha, vocês aceitando isso que estão passando para vocês, essa ideia de que vocês têm que se circuncidar, que vocês precisam guardar a Torá, a lei de Moisés, vocês estão passando da graça de Cristo, do evangelho que eu anunciei a vocês, para outro, e que não é outro, porque não existe dois evangelhos, existe um só. Então, Paulo diz o seguinte, vocês estão passando para outro evangelho, mas esse evangelho nem é outro, É um falso. Só existe uma verdadeira boa notícia. E aí ele fala, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. É interessante que Paulo está dizendo que nem se um ser celestial aparecer aqui diante de vocês e falar outra coisa diferente do que eu falei, vocês não aceitem isso,
nem vindo de anjos, nem vindo de pessoas. E a gente sabe que algumas religiões aí surgiram com aparições de seres celestiais, e, supostamente, né, de anjos. Por exemplo, o islamismo, né? Se eu não me engano, foi o anjo Gabriel que apareceu a Maomé. O mormonismo também, né? O anjo Moroni, o chamado anjo Moroni, apareceu lá ao fundador do mormonismo. E Paulo fala, não, se aparecer um ser celestial falando outra coisa diferente do que eu anunciei a vocês, não aceitem, né? Se outra pessoa aparecer falando algo diferente, que ela seja anátema, que é a ideia de maldito, tá? E aí, Paulo aqui, ele vai basicamente, no trecho que a gente leu, ele vai defender o seu apostolado. A gente vê aqui 3 questões muito importantes, né, pegando aí do versículo 10 ao versículo 17, que são as seguintes, né? Primeiro, Paulo, ele vai falar o seguinte aqui. Olha, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homens. Ou melhor, ele vai falar aqui, eu não estou tentando agradar a homens, né? Primeiro, eu não estou tentando agradar a homens. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui dentro desse trecho, versículo 10 ao 17, é que Paulo fala, eu não estou buscando agradar as pessoas. Porque é provável que Paulo estivesse sendo acusado, tá? De ser alguém que era agradador de pessoas. Então, os judaizantes queriam que os gentios, além de crerem em Cristo, que eles aceitassem a lei de Moisés, e Paulo não ensinava isso, Paulo não pregava isso, que eles precisavam, além de Cristo, da lei de Moisés para serem justificados. E aí é provável que estivessem acusando Paulo de que, olha, você quer deixar as coisas fáceis para os gentios, porque você gosta de agradar pessoas. Você sabe que se os gentios tiverem que guardar a lei de Moisés, isso aí vai ser mais difícil, vai ser mais pesado para eles. Só que você, Paulo, você gosta de agradar homens, você gosta de agradar pessoas. Então, os seus opositores aqui, os judaizantes, provavelmente eles estavam acusando Paulo disso, né? E realmente, né, às vezes as pessoas gostam de agradar as outras pessoas, né? As igrejas aí que pregam um evangelho, né? Um evangelho entre aspas, que não condena o pecado, né? Um evangelho que aceita tudo. Então, isso aí é para agradar alas, agradar grupos, agradar pessoas que, se não fosse dessa maneira, elas não ouviriam a mensagem do evangelho, né? Só que com Paulo não era assim. Ele não estava deixando de chamar os gentios a guardarem a Torá porque ele queria agradá-los. Não, é porque era contrário ao essencial, à essência do Evangelho. Então é a primeira coisa que nós vemos aqui dentro desse trecho maior. A segunda coisa é que é provável também que os inimigos aqui, os judaizantes, eles estivessem acusando Paulo de pregar um evangelho de segunda categoria. Tá? Tanto é que ele fala aí no versículo de número 11, alguém lê pra gente? Por favor. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E 12 também, por favor, presbítero. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então perceba, Paulo está falando aqui, o que eu recebi não foi de homens, não foi algum homem que me anunciou, nem foi invenção minha. Então é provável que os judaizantes aqui estivessem falando, olha, o verdadeiro evangelho está com as colunas lá de Jerusalém, os judeus que viram Cristo, que andaram com Cristo, que participaram do ministério ali terreno de Cristo e que viram Cristo ressuscitado. Paulo, na verdade, o evangelho dele é de segunda categoria. Ele ouviu, ele recebeu isso aí de alguém, não foi do próprio
Jesus. Aí Paulo faz uma defesa aqui, não foi assim, tá? Foi mediante revelação de Jesus Cristo, não é algo que eu inventei nem que eu recebi. A outra coisa também, a terceira coisa que a gente pode destacar aqui dentro desse trecho, é que Paulo, ao falar que recebeu o evangelho mediante revelação de Jesus Cristo, e ele vai também relatar aqui na sua mini autobiografia aqui nos versículos 13 a 17, né, é que ele está em igualdade aos apóstolos que estavam em Jerusalém. Ele não era menor que eles. E por quê? Porque Paulo, ele viu a Jesus ressuscitado. Isso lembra muito bem, esse trecho aqui, lembra muito bem o que Paulo também fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, naquela tradição, né, que aparece ali, que Paulo usa, dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né, e apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, aí por último apareceu também a mim. Então, Paulo ali, em 1 Coríntios, ele fala que, olha, eu vi Jesus ressuscitado. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Eu recebi o evangelho por meio da revelação de Jesus Cristo, e ele fala isso aqui também nesse trecho, dentro desse trecho dos versículos 13 a 17, que remetem à visão que Paulo teve do Messias, do Cristo ressuscitado, que é relatado também lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou menos que os apóstolos que se encontram em Jerusalém. Eu vi o Cristo ressuscitado, eu recebi a mensagem do Evangelho do próprio Cristo. Então, isso aqui foi um panorama para a gente entender, tá, o que está acontecendo aqui dentro da Epístola aos Gálatas e principalmente aqui dentro desse início. Então, no versículo 13, Paulo vai falar aí do seu proceder outrora, como é que ele viveu dentro do judaísmo, né? Alguém lê para a gente, por favor, versículo 13? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, veja, Paulo fala aí, vocês sabem, vocês conhecem, sabem como eu vivi dentro do judaísmo, ele fala aí outrora, né? Quando ele se refere aqui, ele fala aqui do judaísmo, ele não está se referindo ao que se pensa hoje como judaísmo, no sentido de etnia ou propriamente de fé. A ideia aqui de Paulo com judaísmo é da prática judaica mesmo, né, da prática de guardar a lei de Moisés. Então a ideia aqui não é de etnia nem de fé, porque senão fica parecendo que Paulo ele abandonou a fé judaica, né? A etnia dele judaica para se juntar aos gentios. Não é essa a ideia. Mas ele está falando aqui da prática judaica, especialmente no contexto de resistência nacionalista, quando nações estrangeiras tentavam e obrigavam os judeus a abandonarem as práticas judaicas. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o livro dos Macabeus, que nos serve, a gente não tem ele no nosso cânon, né? Ele não é um livro que serve como como prática, né, que não serve de padrão para instruir a nossa fé, né, mas o livro de Macabeus ele é importante como um livro histórico, que a gente, olhando para ele, a gente pode descobrir e entender o que aconteceu naquele período ali, daquela revolta dos Macabeus, né, na época em que Antíoco IV Epifânio entrou em Jerusalém e obrigou os judeus a abandonarem as práticas judaicas deles. Então, naquela ocasião, naquele contexto, o termo judaísmo era usado para as práticas judaicas, né, da lei de Moisés, e no sentido também de resistência nacionalista judaica. Porque os judeus naquela época, naquele período, eles foram privados de praticarem a lei, a Torá, né? Antíoco IV Epifânio, que foi um rei helenista da dinastia Seleucida, né? Ele entrou lá em Jerusalém, colocou um altar dentro do templo, um altar a Zeus olímpico, e mandou sacrificar naquele altar.
Ele claramente profanou o templo, né, o templo que era considerado santo. E, além disso, ele ordenou, olha, vocês não vão mais se circuncidar. Quem fizer isso vai morrer. Vocês estão obrigados agora a se alimentar de comidas que para vocês são consideradas impuras. Então, os judeus não poderiam seguir as leis dietéticas deles. E outras coisas mais que Antíoco ordenou, né? Ele mandou queimar os livros da lei. Quem fosse encontrado com o livro da lei em casa morreria, né? Então, naquele período, os macabeus se levantaram, com o zelo deles, se levantaram naquela revolta contra Antíoco IV Epifânio. Então, a gente vai falar mais um pouquinho disso mais para frente. O que Paulo ele faz quando ele se levanta contra os cristãos, e ele está se referindo aqui a essa ocasião da sua vida, né, quando ele perseguia a igreja, é muito parecido ao que os macabeus fizeram, tá? Só que os macabeus estavam certos e Paulo, nessa ocasião, embora o seu zelo fosse sincero, ele estava errado. Então ele fala aí do judaísmo nesse sentido, da prática judaica e também num contexto de resistência contra aqueles que andavam errado, né? Paulo achava que os primeiros cristãos estavam andando num caminho diferente do caminho proposto por Deus na lei de Moisés. E aí ele fala, eu perseguia e destruía a igreja. Aí no versículo de número 3 ainda, né? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, né, em sua resistência ali, dentro do judaísmo, Paulo começou a perseguir os primeiros cristãos. Ele fez, como nós mencionamos aqui, a mesma coisa que os macabeus, que perseguiram, né, militarmente aqueles que se opuseram à lei de Deus. Mas enquanto os macabeus perseguiam os ímpios, Paulo faz aqui o contrário, né? Ele persegue o povo de Deus. Ele persegue justamente a igreja de Cristo. E aqui há uma certa ironia, né? Porque Paulo, enquanto ele queria manter ali a pureza dentro do judaísmo, a pureza do povo de Deus, né, porque os cristãos eles seguiam a Cristo, eles adoravam a Cristo, falavam que Cristo era o Messias, e Paulo via isso como errado, né? Então ele perseguia os crentes querendo manter a pureza dentro do povo de Deus, mas ao tentar manter essa pureza, ele estava justamente perseguindo o povo puro, né? Perseguindo o próprio povo de Deus. É interessante que a ideia de igreja de Deus, quando isso aparece no Novo Testamento, não é invenção dos autores do Novo Testamento, tá? Algumas pessoas querem fazer aí a ideia de distinguir, falar que Israel é uma coisa, igreja é outra coisa, tá? São dois povos que Deus tem, são dois povos diferentes, tá? Mas a gente não deve pensar assim. A igreja de Deus não é uma coisa nova que Paulo está inventando e que outros autores do Novo Testamento estão supostamente inventando. Não, estão tirando isso do próprio Antigo Testamento. No Antigo Testamento aparece a ideia de igreja de Deus. Quando a gente olha lá na tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, a gente encontra exatamente essa expressão. A igreja de Deus é o termo que traduz o termo que aparece lá no hebraico para comunidade de Deus ou assembleia de Deus, não a Assembleia de Deus, a denominação, né? Mas a ideia do povo de Deus reunido. Então, veja que Paulo estava exatamente perseguindo esse grupo de pessoas. Ele estava perseguindo o povo de Deus, a comunidade de Yahvé, digamos assim, né? E aí ele conta aí dessa perseguição, e é interessante que Paulo fez tudo isso, meus irmãos, na sua sinceridade, né? Paulo não era um hipócrita, ele não estava agindo aqui como alguém hipócrita. Ele, de fato, queria manter a pureza do povo de Deus, ele, de fato, estava fazendo aquilo ali por causa do seu amor a Deus, do seu amor ao povo de Deus, então ele estava agindo sinceramente. Mas perceba que
até mesmo nós podemos agir errados na nossa sinceridade, né? Então, olha para as religiões aí que existem no mundo, o islamismo, por exemplo. Os caras se matam crendo naquilo ali, né, que vai chegar lá no paraíso dele, vai ter 40 virgens, 40 mulheres virgens para eles, né? Matam as pessoas por causa daquilo, se matam por causa dessa fé, e eles fazem aquilo na sinceridade deles, né? Assim como o Paulo aqui está fazendo isso tudo, é claro, guardadas as proporções, né? Mas Paulo aqui está fazendo isso sinceramente. Nas igrejas aí também que a gente conhece, a gente vê muita coisa errada. Muitas coisas erradas e as pessoas estão ali na sua sinceridade. Outros não, né? Alguns não, ou a maioria, digamos assim. Tem muita gente enganando as pessoas. Não crê em nada do que a Bíblia diz, mas está lá falando, querendo enganar as pessoas. Mas tem gente que é sincera. Está lá no erro, mas está na sinceridade. Todavia, sinceridade não é tudo, né? Sinceridade não é tudo. Senão, Paulo não seria corrigido. Se sinceridade fosse tudo, era só Deus deixar Paulo lá fazendo aquilo que ele estava praticando, perseguindo a igreja, porque Paulo está falando sinceramente, por amor a Deus, por amor ao povo de Deus. Mas Deus, ele corrige Paulo, endireita os seus caminhos. Então, mesmo nós podemos cair em algo desse tipo, fazer coisas sinceramente para Deus, mas estarmos errados naquilo que fazemos. Então, que Deus nos guarde, né? É uma verdade que nós podemos tirar desse trecho. Mas veja o versículo de número 14, que Paulo fala aí, que ele progredia dentro desse judaísmo. Alguém lê para a gente? Minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, veja aí que Paulo era alguém notório. Ele era alguém que se destacava dentro do judaísmo. É interessante que a ideia aqui aí na palavra avantajava-me, né, uma palavrinha grega que ela era usada frequentemente em discussões sobre educação e virtude, ou seja, daquilo que a pessoa conhecia e daquilo que a pessoa praticava. É que dentro desse contexto, é provável que Paulo esteja usando isso aqui para falar que quando ele era jovem, dentre as pessoas ali da idade dele, ele era proeminente, ele tinha uma proeza no conhecimento e na prática das tradições judaicas, chamadas aqui de tradições dos meus pais. É provável que ele esteja fazendo alusão às tradições farisaicas. Paulo era um fariseu. E José fala que os fariseus eles ensinavam, por meio de tradição, coisas que não estavam na lei de Moisés, especificamente, né? Então, Paulo, provavelmente, quando ele fala aqui de tradição dos pais, é provável que ele estivesse falando tanto da lei de Moisés, quanto também dessa tradição farisaica. Então, tanto no conhecimento, era alguém que dominava a lei e essas tradições, quanto também na prática, ele se destacava, era alguém notório ali, comparado com as pessoas da idade dele. E é possível também que essa ideia dele se destacar tenha a ver com o que ele estava fazendo associado à violência. Porque a ideia aqui também dessa palavra, né, que a gente acabou de destacar, ela era usada também nesse contexto, quando falava-se de jovens proeminentes, né? Tinha a ideia também de pessoas que usavam de força para praticar a violência. E a gente sabe que Paulo, ele fez exatamente isso. Ele ia perseguia os cristãos, né? Ia atrás dos cristãos e arrastava eles, tirava eles de onde eles estavam para os fazer até mesmo blasfemar contra Cristo, né? Então era a maneira como ele perseguia o povo de Deus. E ele fala que era zeloso. Eu era extremamente zeloso das tradições de meus pais.
É muito interessante isso, porque dentro da fé israelita e dentro da fé judaica, a ideia de ser zeloso, o zelo, por vezes, estava associado a essa atividade de violência, justamente por causa da desobediência de outras pessoas. Então, quando o israelita, ou o judeu, depois, né, o judeu, ele via a desobediência de pessoas ali dentro do seu povo, abandonando a lei, o zelo dele aumentava, né, surgia. O zelo pelas coisas de Deus. A gente vê isso até mesmo no Antigo Testamento. Salmo 119, 139, alguém pode ler para a gente? 119, verso 139. E outro abra lá para a gente em Salmo 69, 9. Meu zelo me consome, que os meus adversários se esquecem da tua palavra. Então tá vendo a ideia aí, ó, os meus adversários, ali é gente do povo, tá? Do povo israelita, eles se esquecem da tua palavra. Então, o zelo vindo ali sobre o salmista. E Salmo 69, 9. Pois fizeste da tua casa que construiu, e és fúria dos filhos de Judá. Então, tá vendo a ideia do zelo ali pela casa de Deus num contexto de pessoas que eram inimigas de Deus. E também a gente vê isso no contexto lá de Números, o zelo de Finéias. Por favor, alguém abra lá Números 25, do 11 a 13. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, tá vendo? Era no contexto ali onde os israelitas se juntaram com mulheres pagãs, e aí Finéias... E todo mundo pecando ali, ninguém fazendo nada, né? Todo mundo pecando, ninguém tomando alguma atitude para parar com aquilo ali. Aí Finéias, tomado de zelo, foi lá e matou um dos homens que estavam pecando descaradamente. Então, a ideia de que o zelo, cuidado pelas coisas de Deus, fervendo num contexto de desobediência das outras pessoas. Então, o zelo de Paulo aqui em Gálatas, ele é nesse sentido, né? Ele viu os primeiros cristãos buscando a Cristo, servindo a Cristo, pregando a Cristo. Então, para ele, na cabeça de Paulo, aquilo ali era errado e desobediência à lei e às suas tradições. Então, o zelo dele ferveu, digamos assim, né? O zelo de Paulo aqui em Gálatas faz alusão a essas suas atividades de perseguição. A gente vê isso também em Atos 22, 3. Tá? Atos 22, 3, alguém abra lá? Onde Paulo também fala desse zelo, e Filipenses 3, 6. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. E Filipenses 3, 6. Quem achar pode ler, por favor. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, tá vendo? Paulo lá em Atos, ele dá testemunho, ele fala do seu zelo, né? E Filipenses também, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, a ideia aqui de ser zeloso às tradições dos pais é exatamente isso, é que esse zelo dele levou ele a atividades de perseguição. E é interessante que Paulo ele se associou a exatamente aquelas tradições dos macabeus que nós acabamos de falar, e também de Finéias, né? De se levantar contra aqueles que aparentemente se opunham à lei de Deus. Eu vou ler aqui um trecho que fala desse zelo dos macabeus, para vocês entenderem, né? Ao ver isso, Matatias era o sacerdote, pai de Judas Macabeu, então, pai daqueles que depois se levantaram ali
revolta macabeia, né? Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram. Então, veja, ele se inflamou de zelo. Tomando de justa ira, ele arremessou-se contra o apóstata e o trucidou sobre o altar. Está vendo a ideia de violência que Paulo fez também, né? No mesmo instante, matou o emissário do rei, que forçava a sacrificar, e derrubou o altar. Ele agia por zelo pela lei. Do mesmo modo, como havia procedido Finés com Zambre, filho de Salu, a seguir chamou Matatias em alta voz através da cidade. Todo o que tiver o zelo da lei, quiser manter a aliança, saia após mim. Então, exatamente isso. Paulo estava associado a essas tradições de buscar, ou ter zelo, melhor dizendo, por Deus e pela lei de Deus, e fazer isso através de perseguição, fazer isso através de violência. Só que, no caso de Paulo, ele estava completamente enganado, né? Ele querendo ser zeloso para com Deus, manter a pureza dentro do povo de Deus, ele acabou perseguindo o povo verdadeiro do Senhor. E aí agora Paulo vai relatar o seu chamado. Nos versículos de número 15 e 16, ele vai relatar o seu chamado. Normalmente, meus irmãos, a gente entende esses 2 versículos aqui como sendo uma descrição da conversão de Paulo. E conversão, a gente pode entender como conversão, aqui chamado / conversão, mas não conversão no sentido de que Paulo abandonou o judaísmo e se converteu ao cristianismo, tá? Porque essa distinção ainda não existia na época. Não existia ainda essa distinção na época. Os primeiros cristãos, o grupo de primeiros cristãos, eles faziam parte de grupos dentro do judaísmo, tá? O judaísmo na época de Paulo tinha vários movimentos, vários grupos, e os primeiros cristãos eram um desses grupos, tá? Então, o que acontece aqui é que Paulo se converteu a Cristo, e também essa aparição de Cristo a Paulo, além de levá-lo à conversão, no sentido de se voltar para o Messias, tá? De abandonar o caminho errado que ele estava e se voltar para o Messias, além disso, foi também o chamado de Paulo. Alguém lê para a gente versículos 15 e 16? Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me estimou pela sua graça, aprova e revelasse o Filho em mim, para que eu pregasse o que Deus sem defesa, não fosse carne. Então, é muito interessante que Paulo, aqui é uma mini biografia dele, né? Uma mini autobiografia, tomando aí os versículos 13 e 14 também. Ele vê esse momento da vida dele, quando Cristo, ressurreto e glorificado, aparece a ele, ele vê isso aqui como um chamado nos mesmos termos dos profetas do Antigo Testamento. Se a gente for a alguns trechos do Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias capítulo 1, 5, quando ali o texto relata o chamado de Jeremias para ser porta-voz de Deus, nós vemos ali que Jeremias, ele tanto é separado, né, desde o ventre da sua mãe. Deus fala também: eu te conheci, te consagrei e te enviei como profeta às nações, né? A gente não vai ler por causa do nosso tempo, mas se você for lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, você vai ver: eu te separei desde o ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te consagrei, te enviei como profeta às nações. A gente encontra isso também lá em Isaías, capítulo 49, versículo de número 1, que fala do servo do Senhor, que é o cântico, um dos cânticos do servo do Senhor. Né? E ali Deus fala que o Senhor me chamou, ou melhor, o servo fala, né? O Senhor me chamou, e ele diz assim: desde o ventre materno. E também ele diz lá: escutai terras do mar, povos de longe. Então ele está falando com as nações, a ideia de que ele está exercendo ali um ofício profético, né? Falando com as nações, e ele diz: o Senhor me chamou desde o ventre materno. Então é a mesma coisa que nós encontramos aqui. Veja que Paulo fala aí:
aquele que me separou, ou ao que me separou, no caso Deus, né? Antes de eu nascer. Ou seja, desde o ventre, do útero da minha mãe, Deus já tinha me separado. E ele me chamou pela sua graça, né? E ele revelou o seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Então, Paulo, a descrição que ele faz aqui dessa aparição de Cristo é em termos do chamado profético de algumas personagens do Antigo Testamento, né? Paulo foi separado, chamado para ser enviado às nações e chamar as nações a se submeterem agora ao Messias, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que reina sobre todo o mundo. É interessante aqui no versículo 16 que Paulo fala aí que Deus revelou o seu Filho em mim, né? Alguns estudiosos entendem aqui que ele fala que Deus revelou o seu Filho por mim ou através de mim. E é possível, né? É possível traduzir aqui esse trecho dessa maneira, mas é provável que Paulo esteja de fato falando que Deus revelou o seu Filho nele, né? Isso aqui é muito interessante, porque o que a gente esperaria é Paulo falando, olha, Deus revelou seu Filho a mim, para eu pregar aos gentios. Você esperaria que Paulo dissesse isso, mas não, ele fala que Deus revelou seu Filho em mim. Então, a ideia aqui, provavelmente, é de que Paulo pode estar falando da revelação do Filho de Deus nele, no sentido de que essa revelação teve o poder que atingiu o íntimo de Paulo, né? Cristo não somente apareceu a Paulo, mas se revelou nele, né? no íntimo dele. Isso mudou completamente o apóstolo Paulo. Interessante, né? Alguém que estava ardendo de zelo perseguindo a igreja, ele estava cego ali, né? Estava cego nos seus propósitos. Quando Cristo apareceu para ele, aquilo ali mudou Paulo de uma maneira que ele nunca mais foi a mesma pessoa, ele nunca mais foi o mesmo homem. Além disso, é muito importante quando a gente olha para os relatos de Paulo sobre a sua atividade missionária, sobre a sua atividade nas suas igrejas, ele entende que, de fato, Cristo vive nele, né? Cristo não somente foi revelado em Paulo naquela ocasião, mas enquanto Paulo pregava, sofria por Cristo, os sofrimentos de Cristo se revelavam na vida de Paulo. E a vida de Cristo também. Tanto é que Paulo ele se via como um exemplo, como um modelo para as suas igrejas, porque Cristo vivia nele. Sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Então, Cristo não somente se revelou em Paulo, nessa ocasião, quando ele apareceu ressurreto, mas também pelo resto da sua vida, no seu viver, nos seus sofrimentos, no seu ministério, no seu agir. Então, guardadas as proporções, é exatamente isso que acontece com todo aquele que Deus chama a fé em Cristo Jesus. Deus também nos chamou, Deus também revelou seu Filho em nós, né? De tal forma como se a voz do próprio Cristo e a vida do próprio Cristo invadisse o nosso ser a ponto de nós entregarmos a nossa vida completamente a Ele, né? Quantos de nós aqui vivíamos vidas desgraçadas, longe de Cristo, e quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, de repente Deus operou em nós e isso mudou completamente o nosso interior. E de fato é como se a voz do próprio Cristo e o próprio Cristo se revelasse no nosso íntimo. Isso muda completamente o ser humano, isso muda completamente a nossa vida. E pelo fato de Deus ter revelado seu Filho em nós, isso também, meus irmãos, deve nos levar a, de fato, viver como se o Cristo fosse revelado na nossa vida. É por meio das nossas atitudes, por meio daquilo que nós falamos no nosso ministério, assim como foi com Paulo, né? Nesse sentido, a conversão de Paulo é um padrão para nós.
Nesse sentido, nós devemos olhar para o apóstolo Paulo e ver a sua conversão e aquilo que Deus fez na sua vida como um padrão na nossa vida também. Nós devemos também, como ele, tomar os sofrimentos de Cristo na nossa vida, assim como Paulo também tomou as atitudes de Cristo, digamos assim, o viver de Cristo no seu viver diário. Nós também devemos viver dessa maneira, justamente porque Cristo nos chamou, justamente porque ele nos separou e porque o Pai revelou seu Filho em nós. E uma coisa interessante que nós aprendemos nesse trecho é que não há pessoa tão cega, tão afundada em seus pecados, em tão rebelião contra Deus, oposição a Cristo, que Deus não possa salvar por meio da sua graça. Olha para Paulo aqui. Paulo estava afundado em seus pecados, né? Era um militante, digamos assim, um militante contra Cristo. Primeiro que se nós já não seguimos a Cristo, nós já somos opostos a Ele. É porque ele falou, quem não é por mim é contra mim. Mas veja que a situação de Paulo era pior ainda, porque ele não somente ele não era alguém que ignorava a Cristo, ele era alguém que agia ativamente, ele perseguia, como um militante mesmo, violentamente, intolerante, até mesmo fanático, digamos assim, como um perseguidor de Cristo da sua igreja. Então, veja que a vida de Paulo mudou completamente, né? A ponto dele largar tudo, e ele diz, né? Aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda. Então, alguém que era destacado dentro do judaísmo, alguém que era destacado entre os seus contemporâneos, tinha, né, pelo que Paulo fala, aparentemente ele tinha um certo status dentro do judaísmo, né? Mas ele largou tudo por causa do Messias, né? Ele largou tudo por causa de Cristo. Esse encontro mudou completamente a vida de Paulo. E às vezes nós achamos que Deus não pode fazer isso com as pessoas, né? De ver parentes nossos que estão afundados nos seus pecados, duros de coração, assim como Paulo, né? Que falam mal de Cristo, blasfemam contra Cristo, e perseguem, de certa forma, com palavras, o povo de Deus, a igreja de Cristo. E quando nós olhamos para essas pessoas, parece que, olha, a pessoa está perdida, vai para o inferno, né? E isso é limitar muito o poder de Deus, isso é limitar muito a mão de Deus. A mão de Deus não se encurtou depois que ele salvou Paulo, né? Ela continua poderosa e ela está estendida e é poderosa para tirar a lei do pecado, tirar das trevas qualquer um que ele quiser. Então, aquele teu parente lá, teu amigo, que está vivendo longe de Cristo em pecado, que é um fanático, intolerante contra a igreja, Deus é poderoso para o salvar e fazer dele até mesmo um pregador do evangelho e usá-lo grandemente, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. E por fim, meus irmãos, nós terminamos aqui no versículo de número 17. Eu nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, né? Por que Paulo partiu para a Arábia? Provavelmente, como nós falamos no início, ele foi ao Sinai, né? Assim como Elias e Moisés. É possível, tá? É possível que isso tenha acontecido. Alguns estudiosos entendem que ele foi lá para a Arábia, para a região dos Nabateus, para já começar suas atividades missionárias, para pregar o evangelho. Também é possível, tá? Essas duas coisas são possíveis. Mas eu entendo aqui que ele, de fato, é provável que ele tenha ido ao Sinai, lá no capítulo 4, quando ele fala de novo da Arábia, ele fala que ele faz essa ligação do Monte Sinai estando na Arábia, né? E depois ele volta para Damasco, tá? E para terminar, nós temos aqui uma lição final. Paulo aqui ele escreve, como nós falamos, uma mini
autobiografia do seu passado até o momento em que ele conhece a Cristo. E uma das coisas que nós vemos aqui é que aquilo que era importante, aquilo que importava para Paulo, a ponto dele se mostrar zeloso, né, que era a tradição ali dos seus pais, a tradição judaica, já não era tão importante para ele a partir do momento que ele conheceu o Senhor Jesus. Ele fala disso em outro lugar, como nós acabamos de mencionar, lá em Filipenses 3,7, aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. Porque a perspectiva de Paulo agora, a perspectiva da vida dele, era moldada por causa desse encontro aqui que ele teve com o Senhor Jesus. Nós também devemos fazer uma introspecção, né, uma reflexão e também uma autobiografia da nossa vida e ver se nós estamos assim também. Coisas que para nós eram centrais na nossa vida, coisas que para nós importavam mais que tudo. Como é que essas coisas estão hoje? Elas ainda são o centro da nossa vida? Coisas que antes de Cristo eram centrais para nós, ainda são hoje? Família, emprego, pecados, né? Certos pecados, status social. Então, Paulo, aquilo que era central para ele, ele abandonou porque ele se encontrou com Cristo. E aí Cristo passou a ser o centro da vida dele. Cristo passou a importar mais que tudo. E, como nós falamos, nós devemos olhar nesse sentido para a conversão de Paulo e nesse sentido, vê-la como um padrão para nós. Será que nós abandonamos aquilo que é central, que era central na nossa vida e colocamos Cristo agora no centro de tudo, a ponto de vivermos para Cristo, a ponto da vida de Cristo moldar o nosso viver? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver agora a nossa vida cristã, não com o pensamento, não segundo a vida que nós vivíamos no passado, mas segundo a vida de Cristo em nós, segundo a vida do Filho de Deus, de fato, vivendo no nosso íntimo, no nosso interior, assim como foi com o apóstolo Paulo. Então, que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós estudamos hoje?